Noite para louvar o seu santo nome. Um dia bastante quente, inclusive nós estamos sem o Blaze, né? Os irmãos também. Chegamos um pouco mais cedo para fazer uma breve limpeza aqui, porque estamos construindo, mexendo nas salinhas lá atrás, deu muita poeira, e aí com esse calor, e a gente está insuportável, né? Mas estamos aqui para a glória de Deus. Nós vamos dar prosseguimento à exposição bíblica na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Quarta-feira passada, nós falamos do versículo 3 ao versículo de número 14. Semana passada falamos do versículo 3 ao versículo 11. Hoje nós vamos falar do 12 ao 26. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses, logo após aos Efésios, a partir do versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Do 12 ao 26. Vamos lá, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude mais uma vez a compreender a sua palavra, que o Espírito do Senhor instrui nosso coração, dirija nossos pensamentos, dirige, Senhor, as nossas vozes, para entender melhor aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Pai Santo, nós te damos graças, deixamos as nossas casas para estar aqui na casa do Senhor, para te adorar. Portanto, nos ajude, nos abençoe, para que saímos daqui mais crentes, mais santificados pela sua palavra. Nós te rogamos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O título desta mensagem é: o que importa é o Evangelho ser anunciado. O que importa é que o Evangelho seja anunciado. Paulo, irmãos, aqui nós entendemos, pela semana passada nós compreendemos que Paulo está numa cadeia. Paulo está preso em Roma.
E ele entende que os filipenses estão sofrendo demais por causa da sua prisão. Os irmãos lá em Filipos estão incomodados, estão sofrendo porque o grande líder deles está preso lá em Roma. Então o que Paulo faz? Paulo encoraja, afirmando para eles que tudo isso que está acontecendo com ele está contribuindo pela causa do Evangelho. O Evangelho está crescendo, mesmo Paulo estando em prisão. Então, irmãos, a sua alegria, mesmo nesses tempos difíceis, deve servir de exemplo também para eles, porque há uma alegria no coração de Paulo, apesar da sua prisão. O que Paulo quer dizer para os irmãos em Filipos é o seguinte: olha, vocês também devem ficar alegres, porque apesar de eu estar preso, há uma alegria abundante em meu coração, que provém do Espírito Santo de Deus. Então Paulo escreve essa carta para eles, que tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de angústia, tempos de lutas, de provações, mas eu estou feliz, estou me regozijando, estou me alegrando. E Paulo escreve essa carta aos irmãos em Filipos, para que eles fiquem confortados, para que eles fiquem seguros, que o grande mestre deles, o grande líder deles, o fundador da igreja de Filipos, está lá firme na rocha, mesmo estando em uma prisão. Será, irmãos, que nós nos alegraríamos, mesmo passando pelas lutas, tribulações, os momentos difíceis que nós enfrentamos? Houve a época da Covid, tempo de angústia, tempo de tribulação. Quantas das vezes os nossos problemas se acumulam, enfermidades, doenças, problemas, a falta financeira, o nosso lado financeiro está difícil, está apertado, as coisas parecem que estão apertando, estão ficando mais difíceis, parece que as trevas estão tomando conta da nossa frente. E será que realmente nós fomos preparados, estamos preparados pelo Espírito Santo, para estar felizes, estar alegre, estar confiante no Senhor Jesus e na sua palavra, nas suas promessas? Será que estamos realmente tranquilos? Será que realmente estamos confiantes que o Senhor está conosco, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando tudo que você faz não funciona? Mas será que realmente você está feliz em Cristo Jesus, que Cristo é tudo por você e para você e na sua vida? É isso que nós vamos aprender nesta noite com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo fala nos versículos 12 e no versículo 18, o avanço do Evangelho. Do versículo 12 ao versículo 18, Paulo vai mostrar que mesmo dentro da prisão, o Evangelho ele avança. O Evangelho não fica parado, o Evangelho não para, mesmo dentro da prisão. Paulo explica isso no versículo 12 e versículo de número 14. No versículo 12 ele diz: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Quais foram as coisas que aconteceram com Paulo? Quantas tribulações, quantas perseguições? Foi perseguido em Éfeso, foi perseguido em Filipos, foi perseguido em Jerusalém, foi preso, foi levado cativo para ser apresentado em Roma, e lá ele fica preso e não sabe ainda o que vai acontecer com ele. E ele diz então: todas essas coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Veja a visão de Paulo. Quando ele usa essa palavra proveito, irmãos, ou em outra versão, progresso, aqui no versículo 12, ele usa a palavra no grego prosconer. A palavra prosconer no grego significa avanço a despeito de obstruções e perigos que queiram bloquear o caminho. Paulo usa essa palavra: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito. Ou seja, ainda que proveito ou progresso, houve progresso, ainda que houve obstrução, dificuldade, lutas, mas não paramos de progredir. O Evangelho não parou de crescer.
Ele enfatiza, irmãos, então a necessidade de levar adiante o reino de Deus. Ele não fica preso aos problemas do passado. Paulo não fica choramingando lá na cadeia: olha o que aconteceu comigo, me prenderam, me açoitaram, me levaram à cadeia, e agora eu estou aqui preso. Paulo não fica se lamentando, ele não fica chorando, mas ele promove o evangelho, porque isso foi a paixão da sua vida o tempo todo, desde quando ele se converte. A paixão de Paulo era que o evangelho não ficasse preso, que o evangelho não ficasse confinado, mas que o evangelho avançasse, que o evangelho alcançasse o povo gentio, alcançasse os seus irmãos do judaísmo. Essa era a visão de Paulo. Por isso que Paulo, mesmo estando na prisão, a visão dele é que essas coisas que me aconteceram foi para a contribuição do evangelho. Como é bom, irmãos, quando nós temos certeza daquilo para qual fomos chamados. Somos convictos que nós temos uma chamada de Deus, que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo e fomos salvos, e nós temos o Espírito Santo de Deus, que você passa a entender e compreender que as coisas que acontecem com você, que as lutas que acontecem com você, que as dificuldades que você está atravessando, você precisa de uma convicção e certeza que isso possa contribuir para o progresso do evangelho, porque você tem confiança em Deus, porque você tem confiança em Jesus e na sua palavra e na sua chamada. Essa era a visão de Paulo. É assim que ele pensava, porque ele estava realmente olhando para Cristo e não olhando para as tribulações, não olhando para os problemas. Paulo diz no versículo 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Vejam bem, irmãos, Paulo diz que o evangelho avançou. Paulo fez questão de mostrar para todos que se aproximaram dele, a guarda pretoriana, os soldados de Roma, aqueles que o prenderam, desde quando levaram ele preso até Roma. Paulo fez questão de mostrar: olha, eu estou sendo preso, eu estou sendo levado porque eu prego o evangelho. Eu não estou sendo preso porque sou um malfeitor, eu não estou sendo preso porque eu envolvi com coisas ilícitas, não. Eu estou sendo preso por causa do evangelho, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Vejam que aqui fala que toda a guarda pretoriana, irmãos, aqui era um corpo militar de elite, eram soldados especiais de Roma, formado para proteger, irmãos, os imperadores romanos e toda a sua família. Por isso que Paulo fala: e toda a guarda pretoriana, não foi um ou dois ou meia dúzia, não, mas toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho da boca de Paulo, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando naquela situação caótica, difícil, distante dos irmãos em Filipos, recebendo visitas lá uma vez ou outra de alguns irmãos, mas Paulo estava ali e pregou o evangelho. Eles ouviram o evangelho da boca de Paulo, irmãos, eles ouviram a palavra de Deus. Os cristãos de Roma, eles viram a coragem de Paulo, por ele pregar o evangelho mesmo estando preso. Isso surtiu, irmão, a fama de Paulo, a pregação que Paulo estava fazendo para toda a guarda pretoriana, ele estando preso, a notícia se espalhou, os irmãos ficaram sabendo que Paulo estava pregando, que Paulo diz: e muitos dos irmãos, no versículo 14, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Quando eles descobriram que Paulo estava preso, que Paulo estando em perigo, mas inspirado pelo Espírito Santo, com coragem para falar do evangelho, para pregar a palavra, trouxe ânimo para aqueles irmãos. Viram a coragem de Paulo, que mesmo em prisão, não sabendo o que iria acontecer com ele, os irmãos tiveram coragem. Esses irmãos tomaram ânimo com as prisões de Paulo, irmãos, e começaram a falar ousadamente.
começaram a pregar também a palavra de Deus. Se Paulo estando preso em Roma, se Paulo estando preso num cárcere, ele está anunciando a mensagem, a elite, a guarda pretoriana de César, em Roma. O que é que nós não podemos fazer, nós que estamos aqui fora? Veja, irmãos, que Paulo era tão para cima, tanto ânimo, tanta alegria que ele tinha no Senhor, que ele influenciava até mesmo aqueles que estavam lá fora. Os que estavam de dentro ouviram o Evangelho. Veja que o Evangelho não ficou preso, irmãos. As lutas que nos sobrevêm, as dificuldades que nos sobrevêm, ela vai fazer em nós, irmãos, às vezes a maneira de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Jesus, com as tribulações que nós passamos, com as tribulações que estamos enfrentando, por amor a Cristo. Assim, com ousadia, eles falavam a palavra de Deus com mais coragem, proclamando o Senhor Jesus Cristo. Vejam que dentro da prisão, o Evangelho não ficou preso, irmãos, e esta é a vontade de Deus. O Evangelho não pode ficar preso, o Evangelho não pode ficar trancafiado, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado. As pessoas precisam saber quem é Jesus, que Ele é o único Salvador, e é nós que temos que falar, independente da situação a qual estamos vivendo, o que estamos atravessando, nós temos que transmitir alegria, fé, comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, mostrar que realmente somos cristãos verdadeiros, mesmo com as lutas, com as tribulações, com as perseguições, nós precisamos anunciar o Evangelho. Eu não posso anunciar a palavra de Deus, porque eu estou passando por tantas lutas, tantas provas. Não, o Evangelho sempre vai ser difícil, irmãos. A palavra de Deus para ser pregada sempre vai ser difícil. A igreja aqui nessa terra sempre vai enfrentar dificuldades. Nós não vamos para o céu debaixo de momentos alegres, de felicidades, de tranquilidade, de bonança, não. São debaixo de lutas, de provações, de perseguições. E olha o que Paulo estava enfrentando, irmãos. Era só o começo, o que estava por vir. Teria que enfrentar César com os seus algozes, enfrentar aquele que ia decepar a sua cabeça, tirar a sua cabeça lá em Roma, a qual Deus ainda não havia revelado isso para ele. Veja que versículos 15 e 18, o Evangelho ele avança para fora da prisão. Paulo sabia, irmãos, que alguns pregavam porque queriam ser maiores do que ele. Vejam que Paulo tinha inimigos. No versículo 15 ele diz: verdade é, ainda que alguns estão pregando com sinceridade, ele fala, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns queriam ser maiores do que Paulo, irmãos. Muitos estavam querendo sobrepujar a Paulo, estava aproveitando o momento em que ele estava na cadeia, em que ele estava preso, e falou, agora é a hora de nós nos mostrar, provar que o nosso ministério é maior do que o ministério de Paulo, porque ele está preso agora, o evangelho dele não vai surtir mais efeito, não vai crescer, e começaram a pregar por contenda, por inveja de Paulo, porque não aceitavam, irmãos, o ministério do apóstolo Paulo, não concordavam com o que Paulo fazia. Paulo então tinha muitos inimigos do evangelho. Esses pregadores aqui, irmãos, eles queriam promover a si mesmo, eles queriam mostrar que eles eram capacitados, e mais do que Paulo, que eles tinham poderes espirituais fora do normal, e que se Paulo estava preso é porque ele era um impostor do evangelho. Paulo diz, alguns estão pregando por contenda, por inveja. Paulo compreendeu logo, estavam contentes porque ele estava aprisionado, sentiam a vantagem de competição, competir com o apóstolo Paulo, tanto que no versículo 16 ele fala, uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, e no versículo 17, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam por motivos errados, eles estão infectados
com ambição egoístas. E é bom ter ambição, irmãos. E é bom nós darmos o melhor para Deus, mas o egoísmo mostra preocupação com a imagem de sucesso, em vez de dar glória a Deus. E esses, além de querendo ganhar para si mesmos, queriam a derrota também do apóstolo Paulo, pois eles pregavam por motivos errados. O interesse deles era causar sofrimento a Paulo, enquanto Paulo estava preso. Essa era a intenção. Paulo deveria admitir que outros eram melhores do que eles, mais eficazes, mas ele não se importava com isso. O objetivo dele era glorificar a Cristo. Ele não estava se preocupando se eles eram melhores, se eles tinham mais dons do que o apóstolo Paulo. Paulo não estava preocupado com isso. Ele não se preocupou com isso, irmãos. Vejam, o que W. Tozer escreveu no seu livro, O Preço da Negligência. W. Tozer escreveu: querido Senhor, eu me recuso daqui em diante a competir com qualquer um de seus servos. Eles possuem congregações maiores do que a minha. Que assim seja. Eu me alegro com o sucesso deles. Eles possuem dons maiores. Aí ele disse: muito bem. Isto não está no poder deles ou no meu. Eu sou humildemente grato pelos grandes dons deles e pelos meus menores. Eu apenas oro para que eu possa usar para a tua glória tais dons modestos que possuo. Eu não me compararei com nenhum, ou tentarei levantar minha autoestima, observando onde eu sou excelente, aqui ou ali, na tua obra santa. Por isso eu faço uma recusa total de todo valor intrínseco. Eu sou apenas um servo inútil. Eu vou contente para o pé da cruz e me considero o menor de todo o teu povo. Se eu errar em meu auto-julgamento, eu na verdade me desvalorizar, eu não quero saber. Meu propósito é orar pelos outros e me alegrar com a prosperidade deles como se fosse a minha. E ela é realmente minha, se é tua, pois o que é teu é meu. Enquanto um planta, outro rega, és tu somente que faz crescer. Para W. Tozer, não havia problema se alguém era maior do que ele. Estamos vivendo no meio evangélico, em que há muita competitividade. Cantor que canta melhor do que cantor. Pregador que prega melhor do que o outro. Um que tem mais conhecimento do grego, do hebraico. E tem mais capacidade de eloquência. E fica um querendo mostrar, irmãos, no meio evangélico, quem é o melhor. O ego exaltado, sobrepujar o outro. O meu ministério é maior. Mas isso para Deus não tem importância nenhuma, irmãos. Não tem importância nenhuma, porque o evangelista ele não é maior do que o evangelho, nunca será, nunca. O evangelho ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado. E Paulo fala isso no versículo de número 18, mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo não estava preocupado. O que importa, pode ser maior do que eu, podem ter dons maior do que eu, podem pregar melhor do que a mim, pode ensinar melhor do que eu, a sua congregação pode ser maior. O que me importa é que Cristo seja anunciado, que Cristo seja pregado. Havia motivações nos pregadores, uns de boa maneira e outros ruins, irmãos. Incrível que pareça, mas existe isso no meio evangélico. Há pregadores que estão com boa intenção, mas muitos com má intenção pregam por glória, por fama, pregam para ganhar dinheiro, para sobrepujar o ministério de outro. Vejam que eles estavam motivados, e Paulo conseguiu se alegrar com isso. Paulo estava feliz com isso, irmãos. Não importava que o evangelho fosse pregado. Paulo jamais deixaria quieto se o motivo fosse um evangelho falso pregado. O motivo pode até ser bom, mas se o evangelho pregado é falso, deve parar. Não se deve pregar um falso evangelho.
deve-se parar, mas eles pregavam por inveja e por contenda. Eles deveriam pensar: se o evangelho pregado é verdadeiro, eu não me importo com os quais são seus motivos. Se forem ruins, Deus acertará com você. Se eles estão pregando por motivos ruins, por contenda, por inveja, quem vai acertar a conta com eles é o próprio Deus, irmãos. Não importa, importa que o evangelho seja pregado. Se Paulo preso, o evangelho não estava sendo impedido, motivos errados também jamais iam impedir que o evangelho crescesse. Essa era a sua convicção. A obra de Deus prosseguia, e isso era motivo de alegrar-se. Desde que a obra de Deus crescesse, desenvolvesse, ele estava alegre, mesmo estando na prisão, mesmo estando naquele sofrimento ali, mas o evangelho estava livre, o evangelho não estava preso a uma organização religiosa, a um pensamento humano. Não, o evangelho estava sendo pregado de uma forma ou de outra, e é assim que tem que ser. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Por esta razão, Paulo então ele se expressa de maneira gloriosa. Ele entende que ele quer viver para Cristo, e se ele vive para Cristo, e isso é o mais importante. No versículo 19 ele mostra que Cristo será engrandecido no seu corpo pela vida ou pela morte. No versículo 19 e no versículo 20 ele diz: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Veja, irmãos, Paulo sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas, ainda que sua situação não era nada boa aos olhos humanos, mas Deus estava no controle. Paulo confiava nas orações dos filipenses. Vejam, a sua libertação estava conectada às orações dos filipenses. Paulo acreditava nas orações, e parece demonstrar que a sua libertação ali dependia das orações dos irmãos filipenses. Veja, irmãos, o valor e o poder da oração. Como que Paulo te dava valor à oração? Ele entendia: olha só, irmãos, porque sei disso que me resultará a salvação pela vossa oração. Pela oração dos filipenses resultaria em salvação. A sua libertação dependeria da provisão divina das orações dos irmãos em Filipos. Às vezes nós achamos, irmãos, que as nossas orações não têm valor e não têm poder. Achamos que as nossas orações às vezes não se aproximam, não chega diante de Deus. Mas Jesus, ele valorizou a oração. Deus, ele nos orienta constantemente a orar, e Paulo também valorizava a oração, e ele acreditava que ele poderia ser liberto dependendo das orações dos irmãos lá em Filipos. Por isso que as nossas orações têm um efeito muito grande diante de Deus, irmãos. Ela alcança qualquer região no planeta, onde quer que esteja uma pessoa necessitada. As nossas orações, elas sendo lançadas diante do rosto de Deus, o Senhor é poderoso para enviar os seus anjos, enviar o recurso, abrir as portas, fazer obras gloriosas através das nossas orações. E é nisso que Paulo confiava. Ele sabia que era possível sair daquelas cadeias por causa das orações dos irmãos de Filipenses. Vejam o valor da oração. É perigoso quando nós não valorizamos as orações, quando nós não queremos orar e deixamos às vezes a preguiça tomar conta de nós, e não queremos orar em favor da igreja, dos missionários, dos pastores, da obra de Deus. As nossas orações, elas são muito valiosas diante de Deus, irmãos. As orações, ela tem um grande valor perante o nosso Senhor, e é Ele que autorizou, é Ele quem ordenou para que nós orássemos, para que a obra dele cresça, para que a obra se expanda, para que o Evangelho possa alcançar todas as pessoas no mundo inteiro, através das nossas orações. Há lugares que nós não podemos ir, mas as nossas orações podem. Há lugar que nós nunca vamos ver, nunca vamos colocar a planta dos nossos pés, mas a nossa oração vai chegar até lá, e vai chegar à necessidade daquele irmão, daquela irmã, da obra de Deus, barreiras que serão quebradas, e o Evangelho vai crescer, o Evangelho vai fluir para a glória de Deus.
A antiga União Soviética, irmãos, ela foi quebrada, se tornou a Rússia hoje através das orações. Eram pedidas muitas orações na década de 80, as igrejas falavam: precisamos orar, o Evangelho precisa entrar na antiga União Soviética, e as igrejas pediam orações nos cultos de missões, nos cultos públicos. Vamos orar pela União Soviética. Hoje ela foi quebrada, aquelas barreiras, a cortina de ferro foi quebrada através das orações. Por isso é importante que nós oremos perante ao nosso Senhor. Paulo confiava também, irmãos, não só nas orações, mas ele sabia que ele dependia do poder divino. Ele disse: e pelo socorro do Espírito Santo. Veja, irmãos, que não era só a oração dos filipenses. A satisfação de Paulo era maior. O auxílio do Espírito de Jesus que veio a Paulo pelas orações dos irmãos. A provisão divina através das orações. O Espírito de Jesus Cristo estava lá com Paulo. Paulo não estava sozinho. Paulo não estava abandonado. O Espírito do Senhor estava lá com ele, para confortar o seu coração. E ele estava confiante que o Espírito estava ali com ele. Ele confiava no poder de Deus, irmãos, e sabia que não seria confundido. Ele fala no versículo de número 20: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo estava confiante. Ele acreditou que Deus estava com ele naquela questão, que estava no centro da vontade de Deus. Ele sabia que não era punição divina, mas era bênção. Ele sabia que foi preso pela vontade de Deus, porque esta era a vontade de Deus, a soberania de Deus sobre a vida do grande apóstolo. Ele admitiu que poderia ser morto, mas Cristo seria engrandecido em tudo nisso, pela sua vida ou pela morte, não interessa. Não importa, a minha vida, Cristo vai ser engrandecido, mas se eu morrer também, Cristo vai ser engrandecido. Essa era a sua confiança, a sua expectação, irmãos. Ele admitiu que poderia ser morto, ele admitiu que poderia perder a sua cabeça ali em Roma. Ele não viveu para se preservar ou promover, mas para glorificar a Cristo. Os filipenses estavam sendo impactados com tudo isso, depois de verem Deus fazer tantas obras através de Paulo, e ele agora nessa situação. Que dificuldade! Viram Paulo expulsando os demônios lá em Filipos, ganhando as almas lá, os carcereiros que aceitaram. Lídia, que foi liberta através da pregação. Quantos milagres que os filipenses viram. Agora está Paulo naquela situação. Paulo está preso. Isso estava impactando. Muitos só associam a glória de Deus, irmãos, quando as soluções dos problemas são resolvidos. Mas nós precisamos associar a glória de Deus às nossas tribulações, às nossas prisões, às dificuldades que nós enfrentamos. Precisamos associar a glória de Deus, mesmo quando tudo parece que está andando para trás. Mesmo quando nós entendemos, irmãos, que tem uma barreira na nossa frente e que parece que não vamos atravessar, que a doença chega, que a enfermidade se aproxima, mas nós precisamos entender quem é o nosso Deus, como que Ele é soberano, como que através de uma doença Ele pode fazer algo maravilhoso, e como Ele pode ser glorificado nas nossas vidas, mesmo nós com enfermidade, com tribulação, com as angústias, o nome dEle deve ser glorificado. E essa era a visão de Paulo, na morte ou na vida, importa é que Cristo seja glorificado. Assim nós precisamos entender, irmãos, também, como o Evangelho pode fazer efeito nas nossas vidas, como nós servimos a Deus num mundo tão pecaminoso, num mundo de trevas, tão difícil de servir ao Senhor, mas Cristo pode ser glorificado através das nossas vidas.
Cristo pode ser glorificado através das nossas ações, das provações que vamos passar, das perseguições que virão contra nós. Ali Cristo vai ser glorificado, não somente na bonança, não somente nos momentos de felicidade, de alegria, em que tudo está dando certo, em que tudo está funcionando, e nós achamos a glória de Deus agora está comigo, agora as coisas estão acontecendo porque Deus está comigo. Não, é nos momentos difíceis também, quando estivemos lá no hospital internado, com a doença rara, com a doença difícil, o nome de Cristo deve ser glorificado no nosso corpo, na nossa vida, seja na vida, seja na morte. Precisamos entender, irmãos, que é Deus quem dita as ordens. Nós somos servos, somos filhos, estamos para servi-lo e glorificar o seu santo nome em nossas vidas. Paulo sabia disso e deixou Deus ser glorificado. Veja que dos versículos 21 ao versículo 26, o desejo de Paulo era estar com Cristo. No versículo 21 ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer para Paulo era ganho, e se ele fosse viver, ele viveria para Cristo. Paulo sabia que a morte não era uma derrota para o cristão. Ele sabia que a morte não ia findar, não seria o fim de tudo. Ele sabia quem era o seu Senhor. Ele entendia que a morte era uma graduação para a vida eterna. Um grande lucro para o crente é a morte, irmãos. E muitos não sabem o que é isso. Há cristãos que têm medo da morte. Há cristãos que têm medo de morrer. Mas a morte é um lucro. E Paulo teria um grande lucro em dois sentidos. Primeiro, sua morte pela causa do Evangelho glorificaria em Jesus, e isso era lucro. Segundo, viver nessa terra na presença de Cristo era um grande lucro para ele. O viver para ele era Cristo, e o morrer era lucro. Será que nós pensamos assim também? Paulo sabia, irmãos, que a alma não dorme. Paulo sabia que após a morte ele não ia para um purgatório, para passar um processo, para recuperar a sua vida novamente, para depois ir para o paraíso. Ele sabia que após a morte, ele estaria diretamente com Cristo. Ele sabia que após a sua morte, ele estava ao lado daquele o tempo todo que ele serviu. Por isso que ele disse que era lucro. Se eu vivo, aqui eu vivo para Cristo. Se eu morro, para mim é ganho, é lucro. Para o crente, irmãos, tudo é lucro. Para o cristão, tudo é lucro, na vida ou na morte, na angústia ou na alegria. Tudo é lucro para nós, porque estamos em Cristo Jesus. O cristão tem o Espírito que desce de Deus, do Pai das luzes, e habita em nós, e tudo que quanto fizermos aqui nessa terra para Cristo, é para glorificar o seu nome, e se partirmos, estamos no lucro. Essa era a visão de Paulo. Ele não temia a morte. O verdadeiro crente não teme a morte, irmãos. A própria Escritura, ela ironiza a morte. A Escritura, irmãos, ela humilha a morte, porque Cristo venceu a morte na cruz. Cristo vence o pecado, Cristo vence o mundo, e Cristo vence a morte. A morte não pôde retê-lo no sepulcro. Quando a morte foi para reter Jesus, viram nele um santo homem, um perfeito homem, e a morte não teve o poder de retê-lo no sepulcro. A morte olhou e falou: com este eu não posso, esse eu não tenho como reter ele no sepulcro. E o Espírito de Deus deu vida ao Senhor Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Aí Paulo falou em 1 Coríntios 15, 54, 55, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
E isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí ele ironiza a morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem é você, ó morte? Paulo está ironizando a morte. Quem é você diante do nosso Cristo ressurreto? Você não pode deter o nosso Cristo no sepulcro. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, o inferno, a tua vitória? Cristo derrotou a morte, nos dando graça sobre graça, que nós também venceremos a morte. Estando em Cristo, a morte não tem poder sobre nós, irmãos. Não temos medo da morte, é uma passagem desta vida para a eternidade. É partir aqui desta vida para encontrar com nosso Senhor no paraíso, em sua glória, estar para sempre com Ele. Paulo então ironiza a morte. Ele estava confiante que Deus pretendia que ele ainda desse muito fruto se caso ele ficasse nessa terra. A visão de Paulo é que ele queria trabalhar, ele desejaria estar com Cristo, mas ele queria dar frutos, tanto que ele fala isso no versículo 22, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Paulo queria dar fruto para o Senhor. Não tinha dúvida que esse era o plano de Deus para ele. Vivendo seria uma vida frutífera, uma vida que dava fruto para a glória eterna. E esta é a confiança que todo cristão deve ter, irmãos: viver para frutos para Deus, dar frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus. É para isso que fomos chamados, para dar frutos ao nosso Senhor. E Paulo queria dar frutos, mas ele desejaria estar com o nosso Senhor. Paulo se sentia aprisionado dos dois lados. Ele queria estar com o Senhor, mas também queria ministrar aos irmãos em Filipenses. Meu desejo é estar com o Senhor, mas eu também quero ministrar aos irmãos em Filipos. Ele fala isso no versículo 23, mas de ambos os lados eu estou em aperto. Ele fala, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo desejou partir. Paulo teve o desejo de partir para o Senhor. Ele queria estar com o seu Senhor. O coração dele era de estar com Cristo. Ele disse, mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Nós temos que ter esse desejo. Spurgeon explica, irmãos, que Paulo queria morrer. Spurgeon disse, ele disse que tinha um desejo de partir, e o desejo era forte. Ele usa a palavra pantete, um desejo muito forte. Paulo tinha um desejo muito forte, muito especial de estar com Cristo. Ele queria estar com Cristo, mas ele estava preso de ambos os lados. O que eu faço? Eu desejo estar com meu Senhor, mas eu também preciso pregar aos filipenses. Ele não sabia que daqui a uns 2 anos ele ia perder sua cabeça em Roma. Qualquer homem de Deus, irmãos, poderá ter esse desejo. Uns são tomados pela tristeza e angústias, outros cansados deste mundo cruel, e assim a morte seria melhor. Quantos homens de Deus no tempo da igreja, nos profetas, homens de Deus o tempo todo, que desejaram a morte, queriam estar com Deus, por causa das angústias, por causa das provações. E isso é normal, porque estar com Cristo é muito melhor do que as provações que nós estamos passando. Há pessoas que às vezes até se suicidam, irmãos, por falta de um entendimento bíblico melhor, por falta de um conhecimento melhor de quem é Deus. Ele se suicida, ele tira a sua própria vida, que ele pensa que ele vai estar mais perto de Cristo fazendo isso, pelo desejo, por causa das provas, por causa das lutas, por causa das tribulações que nos cercam. A vontade de sair dessa terra é muito grande, a vontade de largar essa vida é muito grande, não acaba, esse tempo não acaba, e muitos até pensam assim, Jesus não vem, esse fim do mundo não chega, o Evangelho não conclui, quando é que vai acabar tudo isso, esse sofrimento, essa angústia? E meus familiares que ainda não se converteu, pessoas que me são queridas, que ainda não se converteram, mas a vontade de estar com Cristo é muito grande.
porque parece que já fomos ao céu, irmãos, pelo Espírito que está em nós. Às vezes temos o sentimento que nós já andamos naquelas ruas de ouro, na analogia de Apocalipse das ruas de ouro. Dá a impressão que nós conhecemos todo o céu, parece que nós já andamos pelas ruas, pelas cidades que tem no céu, por causa do Espírito que está em nós. Nos dá pavor deste mundo pecaminoso, deste mundo de trevas, e dá vontade às vezes de estarmos com Cristo, e esse foi o sentimento de Paulo. Mas o desejo de Paulo, irmãos, não estava relacionado a essas atitudes, não era por causa de cansaço, por causa das provas, por causa das lutas que ele estava passando. Em Paulo havia motivações espirituais. No céu ele estaria livre do pecado e da tentação, estaria ao lado de Cristo. Lá ele veria aqueles que partiram antes dele, e além disso tudo estaria para sempre com Cristo, e isso para ele seria simplesmente glorioso. Aquele Jesus que ele encontrou a caminho de Damasco, agora veria ele face a face, porque nem tudo, irmãos, Jesus revelava para Paulo. Há pessoas que não entendem, que pensam que Paulo está lá na prisão, e Jesus revelava tudo para Paulo. Não, ele nem sabia que ia perder a sua cabeça. Há 2 anos depois, que César ia chamar-lhe à praça pública e arrancar a sua cabeça, ele seria decapitado em Roma. Ele não sabia disso. Nem tudo foi revelado para ele, mas ele tinha confiança no seu Senhor, e é assim que o Evangelho deve ser nas nossas vidas, irmãos. Deus não revela o que vai acontecer conosco, nós não sabemos o próximo passo, o que vai acontecer, nós não entendemos o que vai acontecer com as nossas vidas, e ficamos confusos, ficamos muitas das vezes, muitos pensamentos que vêm na nossa mente, e dá a impressão que Deus não está nos orientando, mas Ele quer confiança na sua palavra, na nossa chamada, no Espírito que Ele nos deu, irmãos, esperar no Senhor no momento certo. Ele abre a porta, Ele quebra as barreiras, Ele vai fazer a obra gloriosa, e o importante é que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, e é para isso que nós fomos chamados, para que o nome dEle seja glorificado em nós. Como servo de Cristo, ele entendia que os irmãos precisavam dele. Como servos de Cristo, ele entendia que a igreja de Filipos estava ali precisando de orientações, que o seu trabalho ainda não havia terminado, e Paulo fala isso no versículo 24, mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar na carne, ou seja, ficar neste corpo, e é o que ele desejava, porque ele queria ministrar aos irmãos ali em Filipenses. Assim ele esperava ser poupado também do seu martírio. Como Jesus não havia revelado para ele, ele pensou: eu vou ser poupado do meu martírio, talvez eu vou ser martirizado aqui, mas eu serei poupado. E ele fala isso no versículo 25, e tendo esta confiança, sei que ficarei. Paulo achava que sairia da prisão, e falou: permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Paulo tinha uma confiança que voltaria a Filipos e sairia da cadeia em Roma, mas isso não havia sido revelado para ele. Ele esperava ser poupado, mas ele não tinha essa certeza absoluta, mesmo ele sendo o grande apóstolo, ele não tinha essa certeza absoluta, assim como você, assim como eu, como nós, não temos certeza absoluta das coisas que vão acontecer conosco, mas nós temos confiança em Cristo. Quantas coisas Cristo já fez por você? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Olha o processo de trabalho que o Espírito Santo fez no seu coração, e você começa a aumentar a sua fé, a sua esperança, a sua comunhão com o Senhor, e essa confiança aumenta pelas experiências que você teve no passado, e os momentos difíceis que você está vivendo e atravessando agora, para provar que o Espírito de Cristo está sobre nós, e nos orienta em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, em todos os nossos gestos e atitudes. Se o que está acontecendo com você agora nesse momento, com certeza é uma orientação de Deus sobre a sua vida. Sempre vai acontecer alguma coisa conosco, irmãos. Deus sempre surpreende os seus servos e os seus filhos,
No momento em que ele não espera, no momento em que ele acha que não vai acontecer nada, Deus dá um start e alguma coisa acontece. É assim que ele trabalha. Ele não trabalha segundo os meus pensamentos, ele não trabalha do jeito que eu quero, ele não trabalha da maneira que eu... Por Paulo ele não estaria nem lá em Roma preso, Paulo estaria pregando lá na Ásia, Paulo não estaria pregando na Europa, foi preso em Filipos, não, por ele não estaria naquela cadeia. Às vezes por nós não queríamos estar nessa situação, mas a situação que muitas das vezes nós nos encontramos, irmãos, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ele vai ajustando o quebra-cabeça, Ele vai acertando as nossas vidas de pouco a pouco. O tempo vai passando, os dias vão se passando, parece que são perdidos, mas não são perdidos para o Senhor, porque Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece os nossos caminhos e os nossos passos, e Ele trabalha da maneira como Ele quiser, até mesmo permitir que vamos para uma cadeia em prisão por amor ao seu nome. Se o nome dEle vai ser glorificado lá no inferno, até lá Ele permite você ir e tira você de lá de dentro, porque o nosso Deus, Ele é soberano, irmãos, Ele é vivo, Ele faz do jeito que Ele apraz. Por isso que Ele deixa, às vezes, nós nas provas, são tão seco, tão vazio, tem dia que parece que a gente não sente a presença dEle, você ora, não tem efeito, você lê a Bíblia, parece um papel comum, até mesmo às vezes, você parece que não está sentindo Ele em você, é Ele te provando o seu coração, provando o seu ânimo, a sua alegria, a sua fé, a sua esperança, para saber se você realmente está confiando nele. E que o importa é que o Evangelho não fique preso. Essa é a vontade de Deus. O Evangelho precisa estar livre, tanto na sua vida, quanto na minha vida. Quando conhecemos a Cristo, a nossa visão acerca da sua obra, irmãos, muda as nossas atitudes egocêntricas. É só conhecer a Cristo. Quando o verdadeiro cristão começa a conhecer a Cristo, as atitudes dele não é para si. Ele não tem atitudes egocêntricas, ele não faz para a sua glória, ele não faz para o seu louvor, porque ele conhece o seu Senhor, porque ele conhece o seu mestre, porque ele conhece o seu grande amigo Jesus. Então ele não faz para si, ele não se incha, ele não se acha grande, ele não se acha especial, porque tudo que ele faz para a glória de Cristo, até as mínimas coisas aos olhos humanos, mas que para Deus tem um valor muito grande na eternidade, porque não existe egocentrismo, porque você faz para a glória de Cristo. Então nós entendemos que Cristo é tudo em primeiro lugar para nós, e assim deve ser a vontade de Deus em nós, e que Ele em tudo em nossa vida deve ser exaltado. Está disposto a morrer pelo nome de Cristo, irmãos, é um sinal que estamos bem com Ele. Se Paulo estava disposto até mesmo a morrer por amor a Cristo, é sinal que ele estava em plena comunhão com Ele na prisão. E quando nós temos essas atitudes, é sinal que nós estamos em verdadeira comunhão com Deus. Quando estamos dispostos a sofrer, glorificar, não murmurar, não reclamar, mas exaltar o nome de Jesus. Então as nossas ações devem ser revisadas diante de Cristo. Ou amamos a Deus acima de tudo, ou nunca saberemos o prazer de estarmos ao seu lado, mas devemos colocar Ele em tudo nas nossas vidas, porque Ele está trabalhando da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. É Ele que faz, é Ele que é o Senhor, e nós somos servos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar para a glória de Deus. Pense naquele Senhor que morreu na cruz por você, o Espírito que veio sobre a sua vida, no dia em que você tomou a decisão ao lado de Cristo. Ó Deus,
Ajuda a nossa fraqueza, ajuda a nossa fragilidade, as nossas inconsequências. Quando tudo parece que está em trevas, quando tudo parece que está trancado, e que a nossa fé começa a vacilar, e que nós achamos, ó Deus, que o Senhor nem mesmo está ouvindo as nossas orações, nós te rogamos, ó Pai, aumenta a nossa fé, multiplica a nossa fé, a nossa esperança em Ti, mesmo nos dias tenebrosos, mesmo nos dias de angústias, ó Deus, mas nós te amamos e te adoramos, ó Pai. Confirma a Tua obra nas nossas vidas, que nós venceremos, ó Pai, pelo poder do Teu santo nome. Sejamos orientados por Sua graça, pelo Seu poder, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas em tudo, no nome de Jesus. Amém. Evangelista Sérgio.